Vamos começar nossa aula de geografia? Nós vamos ver bairro, mudanças, permanências na paisagem. Bom, aqui nós temos na página 17 algumas imagens que nós precisamos observar. Para quê? Para a gente identificar que é o mesmo lugar, porém em épocas diferentes. Quando você olha assim, à primeira vista, você imagina que não é, porque as mudanças foram tantas que parece ser outro lugar. Mas, no entanto, é o mesmo lugarzinho que é o bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. Então, nós temos aqui, ó, a primeira imagem, Arcos da Lapa, Rio de Janeiro, 1806. 1806, muito tempo, né? Arcos da Lapa, Rio de Janeiro, 1867. Agora já passaram aí cerca de 60 anos, né? Depois eu tenho Arcos da Lapa, Rio de Janeiro, 2012. Olha só a revolução, as mudanças que houveram nesse lugar. Ficou bem cheio, né? Concentrado de casas, prédios, virou um centro urbano. Aqui do lado nós temos, ó, Lapa, um bairro famoso, Rio de Janeiro. Nesse bairro é possível visitar Arcos da Lapa, uma grande construção que se tornou um dos principais pontos turísticos da cidade. Vamos seguindo agora a página 18. A letra A. Quais pistas ajudam a explicar o que aconteceu no bairro da Lapa? Bom, aqui nós podemos responder, tá? Mesmo que não tenha linha, mas quando tem esse balãozinho para você responder, nós precisamos responder, certo? Letra B. Na sua opinião, quem é o principal agente de transformação da paisagem do bairro? Quem é que faz isso? O principal, porque não é só o ser humano. Então, nós temos o ser humano e vocês vão ver logo à frente que também tem outros fatores, né? Além do ser humano. Letra C. Essas mudanças acontecem em dias ou décadas? Vocês acham que em questão assim de uma semana, um mês, dá para fazer uma modificação tão grande assim? Seguindo. No bairro em que moro, estão construindo um prédio residencial onde antes havia uma casa com um grande quintal. Acontece bastante, né? Às vezes a gente passa, vê um lugar assim onde tinha uma construção bem antiga, eles vão lá, fazem a demolição, e de repente você começa a perceber as obras começando pelo terreno, e passam alguns meses, quem sabe até ano, aí você vê que tem uma nova construção, um novo prédio que foi construído. Então, leva um pouquinho de tempo, né? Observe se no bairro onde você mora ou estuda há alguma obra em construção, reforma ou demolição. Depois conte para os colegas da turma. É que, no caso, essa questão aqui é só a nível de curiosidade, para você observar, tá? Se acontece mesmo que a tia Angela acabou de falar, no bairro em que você mora, tá? Pode ser no que você estuda também, tô falando aqui. Os seres humanos transformam as paisagens por meio de seu trabalho. Isso aí foi o que a tia Angela acabou de falar, né? Nós, seres humanos, temos essa habilidade de transformar, de criar coisas, de modificar os ambientes. Às vezes a gente vê uma pracinha, como eu falei para vocês em aulas anteriores, mas lá nessa pracinha tem algumas coisas que são naturais e outras que foram feitas pelo homem. Fica maravilhoso. Depois, para atender às próprias necessidades. Essas mudanças podem acontecer em períodos curtos de dias ou durar meses e até anos, né? Ao demolir, construir ou reformar casas, prédios, ruas, estradas, pontes, entre outras atividades, as pessoas constroem novas paisagens. Quando falou pontes aqui é interessante, você está indo para a zona rural, tudo natural. Mas aí você olha para um lado e vê uma cerca. Quem é que fez a cerca? O ser humano. Aí você passa por um rio, tem lá a ponte. Quem fez? O ser humano. Passa por um mataburro, o ser humano. Aí você vê uma represa, o ser humano, porque tem diferença, né? A represa o homem geralmente vai lá e constrói. Agora o rio, a lagoa já está lá. Agora chegou a hora de a gente observar outro detalhe, que são as transformações das paisagens. Bom, como que é isso? Nesse caso aqui, a ação da natureza também faz com que essa paisagem seja modificada. Alguns elementos naturais, como sol, vento, a água, da chuva, os rios, os mares, também transformam as paisagens. Então, nós temos aqui, ó, essa imagem, nós vamos observar aqui, ela lá no Ceará. Com o passar dos anos, a rocha foi se transformando com a ação da natureza. Olha que coisa mais linda. Tem um espaço aqui, ó, como se tivesse feito essa abertura nessa rocha e ficou maravilhoso, né? Ficou lindo. Na sua opinião, que elementos naturais são os principais responsáveis pela formação da pedra furada?
O sol, vocês acham que foi o sol batendo, furou a pedra? Foi o vento? Ou foi água da chuva ou foi água do mar? Na verdade, tem mais de uma opção, tá? Lápis na mão, vamos lá. Nós vamos até a página 20. Nós vamos ler essas informações, Shangela não precisa ler para vocês, vocês vão ler todas elas. E o que vocês vão fazer com essas informações da letra A até a letra E? Você vai ver qual é a imagem que corresponde a cada informação, tá? Então, nós temos aqui, ó, você vai observar que aqui é algo que está em demolição, aí você volta lá e lê para ver qual delas é, tá? E assim você vai conseguir identificar todas as figuras, certo? Então agora a tia vai deixar vocês fazerem e a gente volta e faz a correção. Fazendo a correção, letra A, quais pistas ajudam a explicar o que aconteceu no bairro? Então nós temos, ó, a diminuição dos elementos naturais e o aumento dos elementos culturais, certo? Letra B, quem é o principal agente, né, de transformação aqui? Foi o ser humano. A letra C, essas transformações aconteceram em dias ou décadas? Pelas datas a gente consegue observar que aconteceram em décadas, ou seja, foram vários anos. Temos aqui agora, na página 19, quais são os elementos que fizeram essa transformação aqui na pedra furada. Bom, não foi o sol, não foi a água da chuva, nesse caso foi o vento e também a água do mar, certo? O que é que nós vamos fazer agora? Vocês leram aí todas as informações? Na verdade, foi o passo a passo, né, dessa transformação aqui. E aí nós vamos observar que ficou assim, então. Ficou a letra B, letra C, letra E, letra A e por último letra D, certo? Então nós temos aí, foi nessa sequência de acordo com o que nós lemos na página anterior. Então nós vamos encerrar aqui e vamos para a próxima aula.